Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Thiago Henrique e nós vamos receber mais uma semente da palavra do Senhor para ser germinada em nossos corações, em nossas mentes e em nossos espíritos, para que ela cresça e frutifique, para que sejamos árvores frutíferas, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre o medo da morte. Medo da morte é o tema de hoje. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 2, no verso 15. E livrasse... Deixa eu ler o finalzinho do 14, a última frase. Para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, o Senhor tirou o poder da morte do diabo para aqueles que tinham medo da morte não estivessem mais por toda a vida sujeitos à escravidão. Primeira coisa que entendemos aqui nesse texto, que se você tem medo da morte, se você não reconhece a morte, não sabe o objetivo, o propósito, o porquê da morte, você vive uma vida de escravidão. Que escravidão é essa? É a escravidão do medo, tá? Você não faz tantas coisas por medo de morrer. Às vezes você não anda de carro, não anda de avião, não anda, sei lá, de bicicleta, não banha no rio, não come certo tipo de comida, tem, sabe, medo de fazer qualquer coisa. Você fica escravo do medo, tá? Escravo do medo, por quê? Porque tem medo da morte. Você precisa de ter clareza do que é a morte, tá? Se você é cristão, se você diz que professa a Cristo, que acredita em Cristo e nas Escrituras de Cristo e tem medo da morte, isso é um absurdo, tá? Isso revela muito sobre você. Uma pessoa que tem medo da morte, mas não professa Cristo, tudo bem, eu entendo, mas uma pessoa que professa Cristo, que conhece a Bíblia e sabe que seremos ressuscitados e tem medo da morte, isso diz muito sobre você, tá? Diz muito sobre problemas gravíssimos que você tem na sua consciência. Por quê? Porque a morte nada mais é do que uma passagem, tá? A morte nada mais é do que uma passagem, a passagem dessa vida natural para a vida eterna, a passagem dessa vida natural para a vida espiritual. O seu sonho não é conhecer a Deus? Você não tem vontade de ouvir a Deus, de conhecer a Deus? O que vai te levar a isso é uma ponte, tá? Essa ponte chama morte, tá? Após a morte você terá a vida eterna com Deus, se você estiver salvo em Cristo Jesus. Se não, você vai ter a morte eterna, tá? Isso é uma outra coisa. Então não há por que temer a morte. Paulo mesmo disse, a morte para mim é lucro. Por quê? Porque se eu posso viver com Deus uma vida perfeita, com um corpo glorificado, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem escassez, sem nada de ruim, do lado de Deus eternamente, para que eu vou querer ficar nessa vida? Né? Paulo, ele disse isso. Já adiantado, eu não estou fazendo apologia a suicídio, apologia à morte, nada disso, tá? Você deve viver a sua vida o melhor que você puder. Só que você não pode viver a sua vida temendo a morte, porque a morte nada mais é do que uma passagem. Uma outra coisa que você pode ficar despreocupado, se você estiver vivendo o seu propósito, cumprindo o seu propósito, é impossível que você morra, tá? Porque é impossível que você morra sem cumprir o seu propósito, tá? Algumas pessoas, acho que até em hinos falam assim que as promessas do Senhor não se cumprirão, se cumprirão antes que você morra. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. Agora, que você vai cumprir o seu propósito, isso é bíblico. Você morre após cumprir o seu propósito, se você estiver cumprindo o seu propósito. Agora, se você não quiser cumprir o seu propósito, como a grande maioria das pessoas, você vai morrer por motivos que você mesmo vai causar, tá? Por não cuidar da sua saúde, você vai morrer por uma doença, por, sei lá, brincar em cima de um parapeito de prédio. Se você cair, você vai morrer, a culpa é sua. Se você está na praia e sabe que lá tem um aviso que tem tubarão, aí você vai fazer graça e quer banhar com os tubarões e morre, a culpa é sua. Foi Deus que te matou? Não, foi você mesmo, tá?
você atravessa o sinal vermelho, você anda de moto igual um doido, anda na chuva, você não tem respeito com a sua própria vida, cuidado. Se você morrer, é simplesmente, a culpa é sua, tá? É simplesmente colheita do que você fez. Diferente de uma pessoa que está cumprindo o seu propósito, tá? Pelo menos a pessoa tem um interesse da vida dela ter sentido e cumprir um propósito. Mesmo que ela não saiba qual o propósito, mesmo que você não saiba qual o seu propósito, mas você tem o interesse de cumpri-lo e você já entregou a sua vida a Jesus, eu te garanto, você não vai morrer antes de cumprir o propósito de Deus na sua vida, tá? Porque você foi gerado, você foi criado para algo, tá? E você vai cumprir esse algo em vida, porque na eternidade não tem como você cumprir, você tem que cumprir aqui na Terra, porque propósito está relacionado a outras pessoas. Você tem que fazer algo para outras pessoas. Então, sabendo disso, para que ter medo da morte? Sabendo que você não vai morrer se você estiver cumprindo o seu propósito. Só depois de cumprir o seu propósito, de guardar a sua fé, é que você não vai nem morrer. Você pode entregar o seu espírito a Deus, assim como muitas pessoas fizeram e fazem. Senhor, eu cumpri meu propósito, eu guardei a minha fé, eu entrego o meu espírito ao Senhor, assim como Jesus Cristo fez. Morreu na cruz, que o propósito dele era salvar a humanidade, ele falou assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Por quê? Porque a caminhada dele na terra já tinha sido concluída, não tinha mais o que ele fazer na terra. Então, se não tem mais o que você fazer na terra, vá viver com o Pai. Se ainda tem o que você viver na terra, fique despreocupado, você não vai morrer até cumprir tudo que você tem que fazer. Porque a palavra de Deus diz que quando ainda éramos substância informe, o Senhor já sabia todos os nossos dias, Ele já tinha contado e escrito todos os nossos dias. Então o filme da nossa vida já está contado para Deus, Ele já assistiu, Ele sabe o que vai acontecer, tá? Então fica despreocupado, você não vai morrer antes de cumprir o seu propósito, se você estiver pelo menos disposto a cumpri-lo. Se você não está nem aí para nada, não está nem aí para a vida eterna, não está preocupado com Jesus, com o seu propósito, você vai morrer de causas naturais, tá? Por falta de cuidado seu, por irresponsabilidade, por imprudência, por imperícia, por vários motivos, tá? Porque Deus quer? Não, porque você mesmo quer, tá bom? Então, que hoje você não tenha medo da morte, principalmente você que serve a Jesus, tá? Chega a ser ridículo uma pessoa que se chama cristã ter medo da morte, tá? E não só da sua própria morte, mas não entender a morte de outras pessoas que servem a Deus, tá? Todas as pessoas que servem a Deus, elas voltam para o Pai. Isso é maravilhoso, tá? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, até vocês que têm medo da morte, você prefere viver a sua vida hoje ou viver lá no céu uma vida incrível, perfeita, com superpoderes? Você pode voar, não tem falta de nada, não sente fome, não sente medo, não sente estresse. Qual que você prefere? Todo mundo vai falar: não, lógico que eu prefiro essa vida lá no céu. Aí eu pergunto: você quer ir para lá agora? Aí você fala: não. Então o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Você quer ir, você quer viver essa vida, mas não quer ir, entende? Então, não tenha medo da morte. Primeiro passo, não tenha medo da morte. Segundo passo, entenda que a morte é apenas uma passagem para uma vida muito melhor e eterna com o Pai, se você estiver salvo em Cristo Jesus, tá? Terceiro, você não vai morrer enquanto você não cumprir o seu propósito. Então fique em paz, tá? Fique em paz, você não morrerá enquanto não cumprir o objetivo da criação da sua vida, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, Pai, por confortar os nossos corações, por nos dar maturidade, sabedoria, entendimento do que é a morte, do que é a vida, do que é a eternidade, Pai. Que possamos viver a vida em conformidade com o que o Senhor quer, na segurança da nossa salvação, na segurança da nossa glorificação do nosso corpo, da nossa ressurreição, que o Senhor prometeu que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Então não há o que temer, não há o que temer. Nós temos que temer uma coisa: não cumprir a vontade do Senhor, não cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas. Isso sim, nós temos que fazer
valer a pena. Nós temos que fazer valer a pena a nossa criação, que o Senhor nos dê essa capacidade, a revelação de o que nós temos que fazer, tanto o nosso propósito geral quanto o nosso propósito específico, Pai, para que possamos viver uma vida que vale a pena todos os dias, sem medo de nada, sem escravidão, porque o medo da morte gera uma escravidão e nós somos livres, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. E onde habita o Espírito, ali há liberdade. Nós não somos escravos da morte, nós não somos escravos do medo, mas somos livres no Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e o Senhor sempre nos ouve. Amém. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Henrique, tá? Se você está assistindo no YouTube, no Instagram, curte, me segue, compartilha esse vídeo para outras pessoas, se foi edificante para você, se você gostou, as pessoas que você conhece também vão gostar e serão edificadas com ele, tá? Se inscreve aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreve e curte para que outras pessoas recebam também. Se você está ouvindo pelo áudio, da mesma maneira, encaminhe para os seus contatos do WhatsApp, tá bom? Viva sem medo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam livres do Senhor Jesus, sem medo, sem escravidão, tá bom? Porque a morte é apenas uma passagem para uma vida eterna e muito melhor. Fiquem com Deus, um ótimo dia.